Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre associação de resistores para circuitos série, paralelo e misto. Vou explicar como é que calcula a resistência equivalente em cada uma dessas três associações, para depois a gente vir aqui no protoboard e fazer a mesma ligação que a gente calculou lá no caderno, aqui na prática e verificar então o valor que a gente chegou no cálculo com o valor que a gente vai estar medindo com o multímetro. Vamos lá então? Agora vamos calcular a resistência equivalente em paralelo. Olha a ilustração aqui, R1 está em paralelo com R2, que está em paralelo com R3. A fórmula para calcular esta resistência equivalente é 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3, e mais quantos resistores tiverem em paralelo. Agora, observe que para eu deixar a resistência equivalente sozinha, eu tenho que tirar esse 1 aqui. Então, aqui eu estou dividindo. Eu vou jogar essa resistência equivalente para o outro lado da equação, multiplicando. E vou pegar todo esse conjunto aqui que está multiplicando agora a resistência equivalente e passar para baixo aqui do 1, dividindo. Então, a nossa fórmula diz que a resistência equivalente é igual a 1 dividido por todo esse conjunto aqui. 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3 e quantas resistências mais tiver. Quando vocês forem colocar isso na calculadora, cuidem para botar o parênteses corretamente. Eu vou botar 1 dividido, vou abrir parênteses e aí botar todo esse conjunto aqui. E no final aqui eu fecho o parênteses. Ok? Esta é uma forma. A segunda forma, a resistência equivalente, eu vou multiplicar dois resistores. No caso aqui eu faria R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Esta fórmula aqui eu posso fazer somente entre dois resistores. No caso eu tenho mais um, então eu teria que fazer o equivalente entre esses dois e o resultado aplicar de novo essa fórmula em relação agora ao R1. Então, são duas formas que eu tenho para chegar no mesmo resultado. E aqui eu tenho uma terceira forma. Só que aqui só pode ser utilizada quando todas as resistências tiverem o mesmo valor. Aí a resistência equivalente vai corresponder ao valor da resistência que eu tenho dividido pelo número de resistores. Por exemplo, eu tenho 3 resistores, vamos dizer aqui, que é de 3 ohms. Então, eu vou fazer 3 ohms dividido pelo número de resistência, que é 3. Vamos supor que agora eu tenho 4 resistências de 50 ohms. Então, vai ser 50 dividido por 4. O número aqui é a quantidade de resistências e o R aqui é o valor dessa resistência. Vamos ver no exemplo, então, a utilização dessas duas primeiras equações. Por quê? Porque essas três não têm o mesmo valor de resistência. Então, eu só posso utilizar aquelas duas primeiras fórmulas. Vamos ver então. Tem uma resistência de 220 para o R1, de 10 ohms para o R2 e de 15 ohms para o R3. Vamos botar na fórmula então. 1 dividido, R1 é 220, o R2 é 10 ohms, o R3 é 15 ohms. Vou botar isso tudo na calculadora, vou chegar num valor de 5,84 ohms. Olha só, se eu não tiver calculadora, eu tenho que aplicar o MMC, o mínimo múltiplo comum. Então, eu vou dar uma relembrada aqui, mas claro, a gente pode usar a calculadora sem problema algum. Aqui eu vou ensinar, se a gente não tiver calculadora, a gente pode chegar no mesmo valor. Como é que faz o MMC de 220, 10 e 15? Eu escrevo eles aqui e começo a fazer uma divisão pelo menor número possível, que é o 2. Então, vai ser 220 dividido por 2, vai dar 110. 10 dividido por 2 dá 5. 15 não é divisível por 2, eu reescrevo ele. Vou dividir novamente por 2. 110 dividido por 2, 55. 5 não é divisível por 2 e 15 também não, reescreve. Bom, nenhum desses três mais é divisível por 2. Vou para o 3. 55 não é divisível por 3. 5 também não, então reescreve. 15 dividido por 3 dá 5.
por 4, nenhum desses números é divisível. Vou para o 5. 55 dividido por 5 dá 11. 5 dividido por 5 dá 1 e dá 1. O 11 só vai ser divisível por 11, né? Então, aqui sobrou 1. Pronto. Quando eu chego tudo em 1, eu pego esses números aqui e faço a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 e vezes 11 dá 660. Esse é o mínimo múltiplo comum desses três números. Ó, tá aqui ele. E agora? Agora eu vou fazer 660 dividido por 220 dá 3, vezes 1 dá 3. 660 dividido por 10 dá 66, vezes 1 continua 66. 660 dividido por 15 dá 44, vezes 1, 44. Soma 3 mais 66 mais 44 vai dar 113. Agora eu tenho 1 dividido por 113 dividido por 60. Aqui eu tenho aquela regra matemática, que eu posso passar essa divisão transformando por uma multiplicação e invertendo o numerador pelo denominador. Então, em vez de 113 dividido por 660, eu vou inverter 660 por 113. Faço a multiplicação, fica 1 vezes 660, continua sendo 660. Dividido por 113, 5,84. Nossa, professor, que trabalho! Sem a calculadora vai dar um trabalho bem maior. Mas a gente utilizando a calculadora de forma correta, a gente vai chegar no mesmo valor. Só, como eu disse anteriormente, cuidem para colocar os parênteses aqui para não ocorrer um erro. É 1 dividido, abre o parênteses aí e coloca toda a equação. Vocês vão chegar nesse mesmo valor. A outra forma é fazer de duas em duas as resistências equivalentes, que foi o que a gente viu na segunda forma. Então, eu vou começar calculando entre o R2 e o R3, o paralelo de 10 ohms com 15 ohms. Vou aplicar a fórmula, por isso que eu chamo aqui de R23. Por que R23? Porque é a união do R2 com o R3, então eu chamei de R23. Vocês podem ver em outras literaturas chamar de RA, RB, RC. Eu posso dar o nome que eu quiser. Eu sigo a nomenclatura para ficar mais fácil o entendimento. Então, se aqui é o R2 e aqui é o R3, essa aqui vai ser a união dessas duas resistências. Por isso eu chamei de R23, que vai ser R2 vezes R3, que no caso é 10 vezes 15, dividido por 10 mais 15. 10 vezes 15, 150. 10 mais 15, 25. 150 dividido por 25 vai dar 6 ohms. Ou seja, o paralelo desses dois deu 6 ohms. Então, esse valor aqui do R23 vale 6 ohms. Agora, eu vou fazer o paralelo do R1 com o R23. Então, olha a fórmula. R1 vezes o R23, dividido pelo R1 mais o R23. Por que R23? Porque esse aqui é a união desses dois. R1 é 220, o R23 é 6, então vai ser 220 vezes 6, mais 220 mais 6. Então vai ficar 220 vezes 6, 1.320, dividido por 220 mais 6, 226. Vou fazer essa divisão, 5,84. Observe que eu chego no mesmo valor, utilizando a fórmula 1 ou utilizando o segundo método. Então, tanto faz para onde vocês forem, vocês vão chegar no mesmo valor. Agora vamos fazer a montagem do circuito equivalente em paralelo desses três resistores, que são os mesmos utilizados do circuito série. Então, o primeiro resistor de 220 ohms, o segundo resistor de 10 ohms e o terceiro de 15 ohms. Vamos no protoboard agora fazer a montagem deles em paralelo. Olha só, esses dois resistores estão ou não em paralelo? Não, né? Observe que eles não estão na mesma linha. Então, a gente viu que as linhas aqui embaixo elas são interligadas, mas de uma para baixo aqui não tem interligação, a não ser que eu coloque um jump de uma linha para outra, né? Mas aqui eles não estão em paralelo. Eu coloquei dois resistores independentes, certo? Vamos corrigir então isso e botar eles em paralelo.
Observa que eles estão na mesma linha. Vamos botar o terceiro agora. Pronto. Então, olha só, eles estão todos na mesma linha, tanto aqui quanto aqui em cima. Ó. Então, aqui sim, a gente fez uma ligação correta em paralelo. Vamos verificar agora a medição de quantos ohms vai dar essa associação em paralelo. Nosso multímetro já está preparado aqui, o ponta de prova preta no comum, a vermelha para medição de resistência, a chave seletora para medição de resistência, olha no display o símbolozinho lá de ohms, então vamos botar as pontas de prova para fazer a medição. No nosso cálculo, a gente calculou em torno de 5,84 ohms. Vamos ver quantos ohms vai dar aqui. Ó, 6. Muito próximo ao que a gente tinha calculado, de 5,84. Por que não deu exato? Por causa da tolerância de 5% de cada um desses resistores, que estavam dentro da tolerância. Então, esse resultado também está dentro da tolerância de 5% em relação aos 5,84 que a gente calculou. Outra coisa, tanto faz aonde eu fazer a medida aqui, ó, se eu pegar a ponta de prova aqui com o segundo ou com o terceiro, vai ter que dar o mesmo valor. Por quê? Porque esta é uma característica do circuito paralelo. Agora vamos a um segundo exemplo aqui, utilizando 3 resistores do mesmo valor, ó, de 27 ohms. O R1, o R2 e o R3 com o mesmo valor. Vou fazer agora pelos 3 métodos, para vocês verem que nós vamos chegar no mesmo valor. O primeiro, então, vai ser 1 dividido por 27, mais 1 por 27, mais 1 por 27. Vamos fazer aqui o MMC. Eu tenho 27 dividido por 3, 9 dividido por 3, 3 dividido por 3, 1. 3 vezes 3 vezes 3, 27, né? Então, o MMC é 27. 27 dividido por 27 vezes 1 dá 1. Então, é 1 mais 1 que vai dar 3. Essa divisão passa para cá, invertendo o numerador pelo denominador. Então, vai ficar 27 dividido por 3 vezes 1. 27 dividido por 3, 9. Ou, né, de um jeito mais fácil, bota essa equação aqui na calculadora e vai chegar no mesmo valor aqui dos 9. O segundo método, que eu tenho que fazer de 2 em 2. Então, seria o quê? 27 vezes 27 dividido por 27 mais 27, que vai dar 13,5. Então, esses dois resistores aqui virou esse aqui, de 13,5, e agora eu tenho que fazer o paralelo com 27. Então, vai ser 27 vezes 13,5 dividido por 27 mais 13,5. Observa que é R1 vezes o R2,3, ó, que é a união desses dois. Vocês veem que é a mesma sequência que a gente utiliza, que vai chegar num valor aqui de 9 ohms. Observem que eu tenho o mesmo valor, como anteriormente, só que agora tem o terceiro método, porque essas 3 resistências são iguais. Então, que é o jeito mais simples quando ocorre isso, eu tenho 3 resistências, o valor da resistência é quanto? 27. O número de resistências são 3, então vai ser 27 dividido por 3, que dá os mesmos 9. Então aqui, ó, vocês percebam que eu tenho como chegar no mesmo valor utilizando as 3 maneiras. Vamos agora reproduzir o segundo exemplo, que foi colocar 3 resistores de mesmo valor em paralelo. Então, a gente tem aqui 3 resistores iguais de 27 ohms, código de cor vermelho, violeta, preto e dourado. Ou seja, os 3 resistores são de 27 ohms com 5% de tolerância. Primeira coisa que vamos fazer, que nem a gente fez do circuito série, vamos verificar se esses 3 resistores eles estão dentro da tolerância antes da gente fazer o circuito. Então, nosso multímetro aqui, ponta de prova preta no comum, vermelho para resistência, chave seletora aqui para medição de resistência. Vamos fazer as medições. 27 ohms, 5%,
dá 1,35 ohms. Ou seja, o valor pode variar de 25,65 até 28,35. Olha ali, 26,7. O valor original era 27, está dentro da tolerância. O segundo, também 26,7. E o terceiro, 26,8. Olha só, os três, então, estão dentro da tolerância desses 5% referente ao anel dourado, né? Da série E24. O que vamos fazer agora? Vamos colocá-los em paralelo para fazer a medição de resistência total. A gente viu que isso aqui não é uma ligação paralela, né? Por causa que as linhas não estão interligadas. Então vamos retirá-los aqui e colocá-los em paralelo. Pronto. Colocamos os três resistores em paralelo. Vamos fazer agora a medição da resistência total. E vamos ver qual o valor que a gente vai chegar. Lembrando que no cálculo a gente chegou a 9 ohms. Por quê? Porque 3 resistores de 27, eu vou fazer 27 dividido por 3, que dá 9 ohms. Olha ali, nesse caso aqui deu exato os 9 ohms. Então aqui a gente consegue provar também o terceiro tipo de opção para vocês poderem calcular uma resistência em paralelo. Vocês viram que temos aquela fórmula onde eu posso botar em paralelo quantos resistores eu quiser, que é 1 dividido por 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3, e quantos resistores em paralelo tiver. Ou daquela outra fórmula que é sempre de 2 em 2, que seria R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, ou, como é o caso aqui, quando eu tenho 3 resistores iguais, eu pego o valor do resistor e divido pelo número de resistores, que nesse caso é 3. 27 dividido por 3 dá 9. E a gente fez a medição e chegamos no mesmo resultado.